Glória a Jesus, glória ao Senhor. Meus irmãos, o apóstolo Paulo, ele começa esse capítulo 4 falando portanto. Portanto, é como se fosse uma palavra de ligação do capítulo anterior a este capítulo. No domingo passado, o pastor Fernando nos trouxe a exposição do capítulo 3, sobre aceitar a Cristo, que é o maior ganho. E ele foi falando sobre correr a corrida proposta, sobre essa maturidade, sobre como nós devemos viver, amém? E toda vez que nós recebemos instruções, essas instruções precisam caminhar para uma prática, para a nossa vivência, para o nosso cotidiano. E esse, portanto, é como se fosse, olha, eu falei tudo isso para vocês, agora, portanto, a prática aqui. E ele começa falando, olha, meus irmãos, a quem eu tenho saudades, minha alegria e minha coroa, permanecei assim firmes no Senhor, amados. Falamos aqui em todas as outras ministrações, era a alegria do apóstolo Paulo. Essa igreja era uma igreja fervorosa, era uma igreja produtiva, era uma igreja que frutificava. Era uma igreja em que o apóstolo Paulo se lembrava e se orgulhava, ficava alegre. Ele tem essa igreja como a coroa dele. Sabe quando um atleta, ele recebia lá a premiação de primeiro lugar, segundo lugar, ele recebia aquela coroa. E Paulo está dizendo aqui, olha a igreja de Filipos, vocês são a minha coroa. E ele vai falar no versículo 2, ele vai dizer, eu suplico a Evódia e a Sintique que estabeleçam uma boa convivência no Senhor. Irmão, por mais que essa igreja fosse maravilhosa, considerada a coroa na cabeça de Paulo, era uma igreja que também tinha conflitos. Porque acontece nas melhores famílias, acontece nas melhores igrejas, os desentendimentos, as discussões, as desavenças, as diferenças. E para Paulo chamar pelo nome essas duas mulheres era porque o negócio estava sério. Para Paulo mencionar o nome dessas duas é porque ele precisava gerenciar esse conflito ali. E ele fala que essas mulheres eram mulheres que ministraram com ele a causa do evangelho. Vocês lembram que na nossa primeira mensagem nós falamos que as mulheres foram muito proeminentes nessa igreja? Essa mulher chamada Evódia e essa mulher chamada Sintique, as duas eram da linha de frente. Vamos imaginar que as duas eram da liderança. Vamos imaginar assim que o apóstolo Paulo mandou uma carta para Ame e falou, pastora Ju, pastora Josi, é o seguinte, estabeleçam uma boa convivência entre vocês duas, parem de brigar, resolvam-se entre vocês. Essa brincadeira, tá, gente? As duas se amam. Antes que alguém ache que é alguma indireta, não, as duas são best. Mas ele está falando aqui, ei, vocês precisam estabelecer a boa convivência. Porque, sabe, o apóstolo Paulo, assim como nessa igreja e como outras igrejas, ele está lidando com conflitos. Porque relacionamentos, irmãos, têm conflitos. E relacionamentos cristãos não estão imunes de conflitos. Amém? Não é porque você se tornou cristão, não é porque você convive com os irmãos da igreja, que todos seguimos a Cristo, que você não vai ter, em algum momento, alguma diferença. Mas o problema dessas mulheres é que a diferença entre elas estava prejudicando a união dessa igreja. Isso só acontece lá nos tempos de Filipos, né, irmãos? Lá na igreja de Filipos. Nada parecido com a igreja nos dias de hoje. E Paulo, ele vai dizer, olha, vocês precisam estabelecer uma boa convivência, vocês precisam resolver de uma vez por todas essa diferença entre vocês duas. Porque isso está atrapalhando. Isso está dividindo a igreja.
Porque é isso que o diabo quer, ele quer trazer divisão em nosso meio. E os métodos dele não vão mudando, mas muitas coisas continuam as mesmas. Hoje nós continuamos tendo que lidar, muitas vezes, com pessoas que por conta das suas diferenças, das suas desavenças, acabam junto com as pessoas que convivem, jogando pessoas umas contra as outras. E o apóstolo Paulo, ele vai dizer, olha assim, eu peço a ti, leal companheiro de jugo, que ajudes, pois ministraram comigo na causa do evangelho, juntamente com Clemente e com meus outros cooperadores, cujos nomes estão no livro da vida. E aí ele chama uma terceira pessoa aqui para esse conflito. Essa terceira pessoa é a pessoa para reconciliar, para fazer ponte. Paulo está chamando este amigo no Senhor para falar, ei, chama essas duas e seja um reconciliador, seja uma ponte. E, irmãos, enquanto eu lia isso, eu estava pensando, será que o apóstolo Paulo olharia para mim se eu fizesse parte dessa igreja e falaria, olha, eu posso contar com a Marlise para ela ser uma ponte entre duas famílias que estão em desavença? A família Santos com a família Silveira, tô só jogando, tá, gente? Se é Santos Silveira aí, só é exemplo. A família Santos não falar com a família Silveira. Será que o apóstolo Paulo, ele ia se lembrar de mim e falar, a Marlise é uma pessoa reconciliadora? A Marlise é uma pessoa que constrói pontes entre as pessoas. Eu posso contar com ela, vou chamar ela para fazer a mediação entre essas duas famílias. Ou ele lembraria de mim e falaria assim, não dá para contar com a Marlise, que ela vai colocar lenha na fogueira. Que ela vai chegar para os Silveira e vai falar, realmente os santos não prestam. Tu tá certo. Não, tu viu o que ele fez, tu viu o que ela fez. Inacreditável. Meu Deus do céu, olha, se eu fosse tu, não olhava nunca mais para a cara deles. Se eles entrarem pela direita, você vai pela esquerda. Senta naquele cantinho ali da igreja, ó, que daí tu vai sair, nem vai precisar ver eles, falar com eles. Ou que chegam na família Santos e fala, realmente, hein? Eu acho que vocês têm que, sei lá, sair da igreja, mudar de igreja. Que assim não dá. Que tipo de crente a gente é, irmão? É o crente que fica jogando dos dois lados? Que com o lado B, fala mal do lado A, e com o lado A, fala mal do lado B? Inflamando mais ainda a situação? Jogando mais lenha na fogueira? Ou nós somos aqueles cristãos que o Senhor pode contar para fazer pontes, para construir pontes, para fazer reconciliação? Eu não sei você, mas eu quero ser lembrada por alguém que foi apaziguadora, que construiu pontes de relacionamentos que estavam quebrados. E o apóstolo Paulo aqui, ele chama essa terceira pessoa para ser essa ponte entre essas duas mulheres. E ele fala assim, olha, não trata elas como se elas fossem incrédulas. Não, elas estão tendo diferenças. O nome delas está no livro da vida. Olha, o problema delas não é falta de envolvimento, o problema delas é falta de unidade. Isso precisa ser consertado. Não faz um X nessas duas e fala as duas não prestam mais para o ministério. Não. Traga elas para perto e resolva. E aí ele fala, olha, cujos nomes estão no livro da vida. Ele também está lembrando a essas duas mulheres. Gente, vocês ficam imaginando a cena. Chega lá o Epafrodito. Gente, deixei lá a oferta que a gente ergueu para Paulo e trouxe uma carta dele aqui. Vamos ler junto? Aí tá lá, Evode assente que vamos. E aí chegando no final da carta, o apóstolo Paulo vai dizendo, e Evode e Sintique, imagina a cara das duas. Está falando com a gente. Ele fala, olha, resolvam as diferenças de vocês e lembrem que o nome de vocês está escrito no livro da vida. Vocês são irmãs na fé. E irmãs na fé não vivem em desavença.
Hoje de manhã eu falava e eu brincava que quando alguém é da nossa família, nosso irmão, a gente pode se matar dentro de casa. A gente pode ser a irmã que fala: mãe, o fulano não estava na escola. Dedo duro. Mãe, tu sabe o que o fulano fez? Eu nem te conto, mãe, ele nem estava na escola. Mas se chega na escola, alguém fala mal do meu irmão, o que eu faço? Eu defendo. Eu posso falar mal dele, mas ninguém. Não é assim com família? E Paulo está lembrando ela: ei, vocês duas são irmãs na fé, vivam como irmãs na fé. Irmãs resolvem as suas diferenças e continuam em unidade, continuam em amor. Eu tenho 3 irmãos. Todos estão aqui, a Milena, a Mozara, o Marlos. Gente, se eu tiver qualquer tipo de problema com eles, a gente vai ter que se resolver. Não tem outra condição. Porque eu os amo e eles me amam. E não importa qual seja o tamanho das nossas diferenças, a gente vai precisar resolver, porque a gente vai continuar junto pro resto da vida. E eu quero te lembrar, existe alguma pessoa que você está com desavença dentro dessa casa, ou na sua família, ou no seu trabalho, que o Espírito Santo de Deus está trazendo à sua mente, ao seu coração neste momento? O Senhor está te lembrando: ei, filho, filha, ela é meu filho, ela também é minha filha, ela é sua irmã na fé. Resolva essa situação. Não deixe inflamar, porque tudo começa com ressentimento de não olhou na minha cara hoje. E depois aquilo vai inflamando, e vai inflamando, e vai inflamando. E daqui a pouco a pessoa fala: ah, você estoura. E basta uma faísca para virar uma explosão. E o apóstolo Paulo, ele está lembrando aqui: ei, vocês estão com o nome escrito no livro da vida, vocês vão passar uma eternidade juntas, vocês vão se sentar à mesa com o Pai. Então pensa aqui comigo, se você vai passar a eternidade com essa pessoa, já se resolve agora. Admita que ela também é filha de Deus, ele também é filho de Deus, e você vai precisar se reconciliar. Você vai precisar deixar o orgulho de lado. Você vai precisar dar o primeiro passo. Eu creio, irmãos, que hoje é noite de reconciliação dentro dessa casa para muitas famílias. Para muitas pessoas. Talvez o seu problema não seja com uma pessoa daqui de dentro, mas alguém de fora. E o Senhor está te chamando nessa noite a deixe o seu orgulho de lado. Ouça a minha voz, ouça a minha palavra neste momento. Vá ao encontro dessa pessoa, peça perdão, se reconcilie e resolva de uma vez por todas. Porque é para isso que Cristo te chamou. É isso que o Evangelho nos ensina. E essa palavra, portanto, quer dizer: ei, se você recebeu isso, você precisa praticar isso agora. Nós não podemos ser apenas ouvintes, mas devemos ser praticantes da palavra de Deus, amém? E esse conflito inicial, ele acaba trazendo desconforto para dentro da igreja. E no versículo 4, ele vai falar aquilo que é o tema central deste livro. Alegrai-vos sempre no Senhor, e novamente vos afirmo, alegrai-vos. Sabe, irmãos, porque os conflitos, eles podem sim trazer desânimo. Quem nunca, irmão, em algum momento, por conta da circunstância, deixou de se sentir pertencente, deixou de se sentir parte, por conta de algo que aconteceu dentro da família de fé, dentro da sua família biológica. E ele está dizendo: ei, alegrai-vos no Senhor, não deixa isso tomar o seu coração. Alegrai-vos sempre no Senhor. Ele vai continuar dizendo: seja a vossa amabilidade conhecida por todas as pessoas, breve voltará o Senhor. Em outras versões diz: perto está o Senhor.
Porque seja a vossa amabilidade, seja o seu amor conhecido por outras pessoas. Sabe, porque nessas desavenças, nesses conflitos, nessas discussões, nesses desentendimentos, a gente sente raiva, a gente sente ressentimento, a gente sente um monte de coisa que não é legal, que não é ruim. E sabe, querido, você não tem como arrancar esses sentimentos do seu coração. Uma vez eu conversava com alguém que ela falava assim para mim: pastora, mas eu senti raiva e eu não posso sentir raiva. Eu falei: não. Raiva é uma emoção básica que foi o próprio Deus que deu todas as emoções para nós. Ela serve para algo. O que você imagina que o Senhor estava sentindo quando Ele derrubou todas as mesas de comércio dentro do templo? Que Ele estava de boa? Quando a gente olha uma injustiça, a gente não tem que sentir alegria, paz. Agora, quando a gente sente raiva por um irmão, a gente precisa separar o que é o meu sentimento e o que é a minha atitude. Eu não sou os meus sentimentos. Eu sinto, mas eu decido o que eu faço com aquilo que eu sinto. Em muitos momentos, irmãos, eu vou sentir a raiva do irmão e o que eu vou precisar fazer? Beber um gole de água antes de responder. Às vezes um não é suficiente, você tem que beber mais uns 10 segundos. Se ele te deu muita raiva, você dá mais uns goles. Segura na boca. Vai pensando: Senhor, eu tô com a raiva aqui, mas eu estar com raiva não significa que eu preciso ser ríspida, que eu preciso ser grossa. Estar com raiva não significa que eu preciso devolver na mesma moeda. Estar com raiva não significa que eu preciso atacar. Amém? Vocês estão comigo? Sentir é diferente de agir com aquele sentimento. E é isso que o apóstolo Paulo está falando. Ei, seja a amabilidade de vocês conhecida por todos. O irmão está com raiva. Engole. Repensa. Releva. Se for preciso, bebe 2 litros de água. Até se acalmar. Amém? Mas não precisa revidar na mesma moeda. Não precisa dar resposta na hora. Deixa de ser pavio curto. Pastora, que meu jeito é assim. Não. Larga disso. Você precisa aprender a regular suas emoções. Para não ficar usando elas como desculpa para fazer o que você bem entende. Amém? E Paulo, ele está falando aqui: ei, alegrem-se no Senhor. Que o amor de vocês seja conhecido por todos. Ou seja, tá com desavença ali, continua agindo com amor. Sabe, talvez você não vai passar a ter muita afinidade com essa pessoa. Eu não estou falando disso. Esses dias, uma criança falou assim: mamãe, a gente tem que amar, a gente não tem que gostar, né? Às vezes a gente não vai ter afinidade, mas a gente vai sempre agir com amor. Amém? Igual perdão, queridos. Perdão não significa que eu preciso voltar a confiar e andar de volta. Mas significa que sempre que eu lembrar, eu vou continuar perdoando e eu vou continuar tratando com amor. Eu não vou revidar na mesma moeda. Amém? É isso. É isso que o apóstolo Paulo, ele está falando. Olha, vocês podem ser extremamente envolvidos na obra de Deus. Vocês podem ser as pessoas mais ativas. Mas são os relacionamentos de vocês, entre vocês, que vão determinar a saúde da igreja. Quem está comigo, amém? Nós precisamos, queridos, aprender essa verdade. Aprender essa verdade e guardar ela no nosso coração, porque o diabo, ele trabalha na divisão. Isso é um mal, queridos, que tenta todas as igrejas. Acontece nas melhores famílias. E nós precisamos lutar contra isso. Lutar contra todo tipo de grupinho paralelo. De tudo aquilo que não sai do centro, que sai da liderança. De trazermos à luz a quem realmente importa. Amém? Nós precisamos
andar em amor. E isso também estenda para sua casa, para sua família, para os seus pais. Sabe, talvez os seus pais são aquelas pessoas que você concorda 10% e o resto dos 90% você não concorda com nada. Respeite. Viva em amor, viva em harmonia. Eu sei que o Senhor está falando aqui neste momento, amém? Vamos abrir o nosso coração. Perto está o Senhor. É Ele que nos capacita a viver dessa forma. E quanto mais perto dEle nós estamos, mais nós somos constrangidos por essa graça, por esse amor. E mais o Espírito Santo vai batendo na gente e vai dizendo: ei, você precisa perdoar. Você precisa olhar no olho. Você precisa parar de fugir. Você precisa poder dar um abraço sem sentir nada no coração. Aleluia, Jesus. Aleluia. Glória a Jesus. Sabe, irmãos, quando Paulo está falando ali, ei, alegrem-se, alegrem-se no Senhor. Eu li um comentário de um teólogo chamado Fi. E ele fala assim, ó, que a alegria irrestrita deve ser a marca registrada de um crente. O costume de vestir-se só de preto e ter o rosto sempre sério, sisudo, são extremamente estranhos à versão paulina. Sabe o que ele está falando aqui? Sabe aquele tipo de crente que sempre está com a cara fechada, amarrada? Não vestir de preto, vocês entendem que é uma figura de linguagem, né? Porque aqui na AME a gente gosta de um preto. Mas ele está falando aqui, queridos, daquela pessoa que você sempre olha para ela e ela sempre está de cara amarrada. E você vai falar com ela, ai, é muita retaliação do inimigo. É muito difícil ser cristão. Tem muita coisa errada. Sabe, queridos, o Evangelho não nos coloca numa redoma, aonde a gente não tem nenhum tipo de sofrimento. O apóstolo Paulo, quando ele estava escrevendo essa carta, ele já estava há 2 anos na prisão de Roma. Ele estava algemado com um outro guarda e ele estava sendo cercado de toda a guarda pretoriana. Tinha muito olho em cima dele. Ele estava sofrendo. Só que ele estava dizendo, ei, alegrai-vos no Senhor. Ele é a vossa alegria. Mais uma vez eu vos digo, alegrai-vos. Então não, vai existir algum momento que você vai se sentir mal, mas o tempo todo, irmão, com a cara amarrada, o tempo todo no sofrimento, o tempo todo dizendo, ó céus, ó vida, irmão, não tem quem te aguente. Não tem. Imagina uma pessoa que não é cristã, olha para você e fala, eu não quero Jesus dessa pessoa, olha só. Vira de cara amarrada. Nunca está feliz com nada, parece. Arranja problema em tudo. Nós precisamos aprender a sorrir, irmãos. Nós somos o povo que carrega a alegria de Cristo dentro de nós. Vamos sorrir nem que seja para confundir o inimigo, né, Lid? Vamos sorrir nem que seja naquele dia que eu não queria levantar da cama. Mas Lígia, eu vou passar minha melhor maquiagem, eu vou colocar minha roupa preferida, eu vou chorar debaixo do chuveiro e eu vou sair com um sorriso na cara falando, o Senhor é bom. Ele é a minha alegria, nele eu estou firmada, Ele é a minha força, Ele é a minha alegria, Jesus. Eu não vou me confundir com os meus sentimentos, Pai. Eu sei que os meus sentimentos estão falando que eu não vou conseguir, que eu sou um fracasso, que eu não consigo, que eu não vou dar certo, que eu não sei como vai ser o meu futuro, mas Jesus, eu sei que a Tua palavra me diz que eu sou filha amada, remida, comprada pelo Teu sangue, e que o meu futuro está guardado em Ti, nas Tuas mãos. Então, por mais que o meu sentimento seja ruim, eu digo como salmista Davi, alegre-se, ó minha alma, bendiga o santo nome do Senhor. Essa é a nossa vida. É assim que nós temos que ser, irmãos. O salmista Davi também, ele diz, olha, perto está o Senhor daqueles que têm o coração quebrantado, daqueles que reconhecem que por si próprios eles não podem fazer nada. Perto está o Senhor. Eu quero te dizer nessa noite, querido,
Talvez você chegue em algum momento da sua semana, do seu dia, que você olha para dentro de si e enxerga tantas falhas, tantas coisas a serem consertadas. E pode vir um sentimento dentro de você pensando que Deus está tão distante. Mas eu quero te relembrar que Ele está perto. Ele está a uma oração de distância de você. Ele está em você. Basta você clamar, basta você chamar pelo nome dEle. Jesus é esse nome, amém? Então no seu dia mal, lembre-se, Ele está perto. Ele está com você, Ele é com você, Ele é o seu amigo fiel, mesmo quando você não tem amigo nenhum, mesmo quando todos te abandonam, mesmo quando todos viram as costas, mesmo quando todos não te aprovam, Ele continua com você e isso te basta. A graça dele nos basta. O que nós precisamos é agradar o coração de Deus e saber que nós estamos no caminho, que nós estamos na posição que Ele deseja. Porque muitas vezes estarmos exatamente na posição que Ele deseja, queridos, vai nos trazer tempestades. Vai nos trazer dias difíceis. Mas é nestes dias que nós lembramos da palavra que nós recebemos dEle. E a palavra é o suficiente, amém? A promessa é o suficiente, é para ela que nós olhamos. É nela que nós nos apegamos. Nós não andamos por vista, nós não andamos pelo aquilo que nós vemos, nós andamos pela fé, por aquilo que Cristo liberou sobre as nossas vidas. Vamos continuar, amém? E Ele vai dizer, seja a vossa amabilidade conhecida a todas as pessoas, perto está o Senhor. E Ele fala aqui o texto famosíssimo, que está na bio do Instagram, que está atrás do carro, que está lá no post-it na frente do espelho, que é: não andeis ansiosos por motivo algum. Pelo contrário, sejam todas as vossas solicitações declaradas na presença de Deus por meio de oração e súplicas com ações de graça. Ele está falando aqui, ei, eu sei que diante desse conflito todo, você pode se sentir angustiado, inseguro. Aqui não é um chamado, querido, a você ser displicente, irresponsável, não. A você lavar as mãos e... Não, aqui é um chamado para você entregar cada uma das suas preocupações. O que está te angustiando nessa noite? O que está te causando ansiedade? Sabe essa palavra ansiedade, esse termo usado aqui vem de um termo em inglês que ele vai dizer... que ele vai significar estrangular, porque é isso que a ansiedade, o excesso de preocupação faz conosco. Ele vai somatizando no nosso corpo através de uma dor no peito, um nó na garganta, através da insônia, através de tensões musculares, de falta de concentração. O nosso corpo vai falando que as coisas não estão bem. Eu quero te perguntar nessa noite, o que tem tirado a sua paz? O que tem te preocupado? O apóstolo Paulo, ele está dando aqui o remédio, amém? A oração. Ele está dizendo, ei, está preocupado? Ora. Está preocupada? Coloca aos pés de Jesus. Está muito angustiado? Pede um tempo para todo mundo, fecha a porta do teu quarto e chora no secreto. Sabe, o Senhor, Ele pode não mudar de imediato as circunstâncias, mas de imediato Ele vai mudar o seu coração. Ele é que vai trazer paz ao seu coração. E eu te falo, querido, por testemunho próprio. Muitas pessoas chegaram para mim e falaram, como que você está tranquila? Como que você está em paz? Uma pessoa me falou assim, eu não consigo te ler. E é isso, queridos, essa paz que ultrapassa entendimento, que excede entendimento, é que a gente chega assim e fala, cara, nem eu sei explicar como que eu estou nessa paz. É só o Senhor. É só Jesus. Ei, querido, eu quero te dizer nessa noite que não importa o caos que você esteja vivendo, existe uma paz para você em Jesus.
Acesse ela agora. Está disponível para você, para a sua vida. Não importa o tamanho da tempestade, não importa o tamanho do dilema. Existe uma paz que excede todo o entendimento disponível para você. E quando a gente fala de paz que excede todo o entendimento, eu estou falando aqui que talvez você não vai entender nada. Porque sim, existem momentos da nossa vida, gente, que acontece coisas que a gente fala, Deus, a que propósito serve isso, Senhor? Não faz sentido. Quantas vezes, irmão, você viveu coisas que você olhou e falou, Deus, isso aqui não faz sentido nenhum. E sabe, a gente, nas nossas preocupações, na nossa ansiedade, a gente quer controlar as coisas. A gente quer saber tudo o que vai acontecer, não é? Pode parar para pensar, irmão. Todas as suas preocupações, as suas ansiedades são tentativas suas de controlar aquilo que está para acontecer. E é utópico. O Senhor é o dono do futuro. Nós não temos poder sobre isso. A nossa parte é descansar nele. Então, larga a mão de achar que você vai encontrar paz só quando você entender o porquê. Querido, às vezes você não vai entender o porquê, nem nessa vida, nem na outra. Deus não tem a obrigação de te explicar tudo o que acontece. Está escrito lá em Eclesiastes, que Ele não revela tudo a todos. Vai ter coisas que você não vai entender. E tá tudo bem, porque se você confiar, se você ter fé só naquilo que você entende, isso não é fé. É por isso que é paz que excede em todo entendimento, irmão. Nessa noite, larga a mão desses porquês. Por que, Senhor? Por que isso? Por que aquilo? Larga a mão. Abre mão de tentar entender. Só se abrace nesse Jesus que te traz paz, uma paz que o mundo não oferece, porque a paz do mundo depende de circunstâncias. A paz do mundo, ela é passageira. A paz de Jesus não, você está no caos, você está na turbulência, você está no deserto e você está falando, Deus, que é isso, Jesus? Deus, eu não sei se eu estou anestesiada, mas olha, eu estou confiando em Ti, eu estou tão crente em Ti, Jesus, que eu sei que tudo vai dar certo, porque tudo está nas Tuas mãos, eu entreguei nas Tuas mãos, e o Senhor sabe fazer as coisas bem melhor do que eu, então eu confio em Ti. Então, por mais que não faça sentido, por mais que eu não entenda, eu experimento dessa paz, porque eu me deleito nele, porque eu descanso nele. Quantos aqui querem descansar no Senhor? Amém? Há um lugar de descanso em Jesus. Há um lugar de descanso no Senhor. Sabe, querido, eu sei que na sua vida pode ter acontecido coisas tristes, coisas que te feriram, coisas que marcaram o seu coração, coisas que até hoje você tenta entender o porquê. Eu quero te dizer nessa noite, somente entregue todas as suas preocupações, todas as suas ansiedades ao Senhor. Ele vai falar aqui em orações, súplicas, ações de graças. Sabe, irmãos, a nossa vida espiritual, ela é movida pela oração. Se nós deixamos de orar, automaticamente nós vamos nos envolvendo com aquilo que é da nossa carnalidade, nós vamos nos afastando do Senhor. O motor da nossa vida espiritual é a oração. Nós precisamos estar em constante oração. E ele vai falar sobre súplicas. Jesus quer te ouvir. Ai, pastora, mas é tão bobo. Ele quer te ouvir. Seja específico. Seja específica, Pai. Tá doendo, Jesus? Parece bobo, Senhor, mas é isso aqui que tá doendo, sabe? Especificamente ore ao Senhor. Tem gente que fala, ai, pastora, eu não consigo orar mais de 5 minutos. Eu não entendo. Essa pessoa acho que não tem problema, porque eu, quando eu vou orar, meu Deus do céu, tenho uma listinha assim, ó, Senhor. Mas ele dá outra direção também. Ele fala através de orações, através de súplicas, de pedidos ao Senhor, e através de ações de graça. Sabe por que ações de graça, irmão? Porque o Senhor, Ele quer te relembrar de onde Ele já te tirou.
Ele quer trazer à sua memória aquilo que te traz esperança. Ele quer te lembrar, ei, sabe aquele dia que você estava quase morrendo? Foi a minha mão que te segurou. Sabe aquele dia que você estava a ponto de cair? Era a minha mão te sustentando e é por isso que você não caiu. Ele quer te relembrar da onde Ele te tirou, como Ele te salvou, de todos os livramentos que Ele já estendeu sobre a sua vida. Ele quer trazer à sua memória tudo o que Ele já fez por você. Então por isso, irmãos, nós vamos aos pés de Jesus em oração. E ao modelo do Pai Nosso, nós falamos, Pai, seja feita a Tua vontade, na terra assim como é no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aquele que nos tem ofendido. Não nos deixe cair em tentação, Senhor, porque a gente é fraco. Livra-nos de todo o mal, Senhor, porque eu não consigo reconhecer o mal que está à minha volta. Sabe, muitas preocupações, ansiedades, é a pessoa tentando controlar todo o mal. Meu Deus, será que o médico viu mesmo que eu realmente não tenho câncer, que eu não tenho uma doença grave, que eu realmente não tenho um negócio aqui que vai me dar um tilt? Meu Deus, será que realmente meu filho está guardado, minha filha está guardada? Você quer controlar todo tipo de possibilidade de mal que pode existir? Ai, a sua imaginação é fértil, irmão. A sua imaginação para pensar coisa ruim, a minha, a sua, ela é fértil. Começa com aqueles pensamentos assim, ó, e se? E se não der certo? E se o fulano der para trás? E se o negócio der errado? E se o outro não quiser? E se eu não conseguir? E se eu fracassar? Nós temos essas preocupações, essas ansiedades, porque nós queremos controlar tudo que está à nossa volta. Nós queremos eliminar qualquer tipo de mal. A gente não quer que nada de ruim aconteça. E aqui Ele está falando, olha, e a paz de Deus que ultrapassa todo entendimento guardará o vosso coração e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Aleluia. Aleluia. Queridos, Deus é um bom Pai, amém? Ele é um bom Pai. E nós precisamos, assim como as crianças, estarmos seguros nele. Seguros nele. Sabe, quando eu estou em um ambiente junto com o Luca, ele brinca tranquilinho. Ele vai, ele volta, ele não está preocupado com nada. Quando eu saio, ele já regala o olho e já começa a choradeira. Porque eu sou o lugar de confiança dele. O Senhor quer ser o seu lugar de confiança, de segurança. Perto está o Senhor. Perto está o Senhor. Ele está ao seu lado. Desfrute dessa presença. Desfrute desse amor. Esteja seguro nele. Pare de procurar segurança em outros lugares, em outras pessoas, em outras coisas. Sabe, mulheres, principalmente, pare de colocar o seu coração, a segurança, a sua validação em parceiros. Homens também, isso pode acontecer, mas é mais comum em mulheres. Perto está o Senhor, é Ele que te valida, é Ele que diz o seu valor, é Ele que te traz segurança. Guarde o seu coração. E como guardar o coração, pastor? Ele vai dar um filtro para a gente. Ele vai dizer aqui, concluindo, caros irmãos, absolutamente tudo o que for verdadeiro, tudo o que for honesto, tudo o que for justo, tudo o que for puro, tudo o que for amável, tudo o que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, nisso pensai. Por que ele está falando aqui de pensar nisso? Por que ele dá esse filtro de pensamento de 8 pontos aqui pra gente? Porque, queridos, os nossos pensamentos dirigem a nossa vida. Os nossos pensamentos determinam aquilo que a gente sente e aquilo que é a nossa reação, a forma como a gente se comporta. A forma como você enxerga o mundo é a forma que você vai
lidar com o mundo, responder ao mundo. E sabe, esses pensamentos que brotam nessa sua cabecinha, eles não são todos verdadeiros. A nossa mente mente para nós o tempo todo. Os nossos pensamentos que brotam na nossa mente, que dizem os cientistas que são mais de 30 mil, eu acredito que as mulheres devem ser em 120. Eles simplesmente brotam. Não é? A gente não fica pensando, no que eu estou pensando? Só vai pensando. E o apóstolo Paulo está falando assim, ei, presta atenção no que você está focando. Presta atenção no que você está pensando, porque aquilo que você está pensando está determinando como você está reagindo, sentindo. E o primeiro filtro que ele fala aí, é verdadeiro isso que você está pensando? Eu acho que os terapeutas cognitivos devem ter lido Paulo e tirado daí todas as informações. Porque nós ensinamos os pacientes, olha, a forma como você enxerga, como você pensa, vai determinar aquilo que você sente e aquilo que você reage. E o apóstolo Paulo, ele está falando, é isso que você está pensando. É verdadeiro? É verdade? Como que eu faço isso, pastora? Para e pensa, isso que passou na sua cabeça. Fulana não gosta de mim. Vamos usar um exemplo bem comum. Ela disse na sua cara, eu não gosto de você. Provavelmente não. Provavelmente isso é uma leitura sua. Sabe o que é fato? Isso aqui é um púlpito. Isso aqui é um púlpito com uma parte acrílica preta. Isso aqui é um fato. Essa cadeira que você está sentada é uma cadeira preta. Isso é um fato. E eu acho que o fulano não gosta de mim. Isso é uma fantasia. Se ele não falou na sua cara, eu não gosto de você, eu não gosto de você, isso é uma fantasia. Significa que pode não ser verdadeiro. O problema é que a gente vê uma pessoa que não está num dia bom, que não cumprimentou a gente, e passa pela nossa cabeça aquele pensamento automático. Não me olhou na cara, deve estar de mal comigo, nem gosta de mim. E pronto. Já tirei isso como verdade. Aí a pessoa volta, você nem olha mais na cara dela. Por quê? Porque você já criou a conclusão de que a pessoa não está de mal com você. Tudo que é verdadeiro. E sabe, tudo que é verdadeiro não aos moldes do mundo, mas aos moldes da palavra de Deus. Tudo que for verdadeiro não aos moldes da sua cultura, dos seus valores familiares. Tudo o que for verdadeiro, a palavra de Deus. Ela diz o que é verdade. Porque talvez pode passar na sua cabeça, em algum momento, eu não vou conseguir. Porque você pode ter ouvido do seu próprio pai, da sua própria mãe, você não vai dar em nada. Você pode ter ouvido do seu próprio pai, da sua própria mãe, você não presta para nada, você não sabe fazer nada direito. E essa voz, o seu pai já parou de falar isso, mas essa voz, ela continua internalizada na sua mente toda vez que você está diante de algo que você precisa fazer. E essa voz volta na sua cabeça. Nem adianta, você não consegue. Nem tenta. Faz de qualquer jeito, porque você já sabe que no fim não vai dar certo. Você sabe que as outras pessoas são mais competentes que você, né? São mais inteligentes que você. Você não é inteligente, você é esforçado. Talvez você não se sinta amado, amada. E quando chega alguém e abraça você com carinho, abraça com amor, você sente desconfiança. Você sente, o que ela quer de mim? O que está querendo? Você desconfia. Porque a voz na sua cabeça é, eu não sou digna de amor. E queridos, o que a palavra de Deus diz sobre nós? Eu sou filha amada, redimida, comprada por um alto valor. Essa é a verdade que eu tenho que nutrir no meu coração. Essa é a verdade que você tem que nutrir no seu coração. Então todas as vezes que o mal vier e tentar lançar pensamentos na sua mente de que você não vai conseguir, de que você não vai prosperar,
de que a sua empresa não vai dar certo porque ela depende de você, que a sua família ela não vai permanecer porque isso porque o fracasso já é iminente na sua história, já aconteceu tantas vezes que você sempre está esperando por mais disso. Eu quero dizer que a palavra de Deus diz para você que você pode fazer tudo aquilo que a Bíblia diz que você pode fazer. Que você tem tudo aquilo que a palavra diz que você tem. Que você é aquilo que a palavra diz que você é. Ah, irmão, eu não sei você, mas isso me traz uma paz tão grande. Isso serve, queridos, para me relembrar todos os dias que não se trata de mim, porque eu sou falha. Mas se trata do que Cristo fez na cruz por mim. Ele me resgatou, Ele me salvou, Ele me deu vida e Ele me capacita a viver com Ele. Perto está o Senhor, amém? E Ele vai continuar dizendo, tudo que for verdadeiro, ou seja, a gente para e pensa, isso que eu estou pensando é verdade ou não? Às vezes não é verdade. Você precisa talvez parar e pensar, quais são as evidências que eu tenho de que isso é verdadeiro? O que me leva a pensar que isso é verdade? Existem outras formas de enxergar essa situação? O que outra pessoa no meu lugar pensaria? Já dei boas dicas aí, né? Façam o Pix depois para minha consultoria. Tô brincando. Verdadeiro. Honesto. É honesto isso que eu estou pensando? Eu posso falar na frente de qualquer pessoa isso que está na minha cabeça? Que é honesto? Então tudo bem. Então vai continuar aqui nos meus pensamentos. É justo? É correto? É puro? Mais uma vez, eu posso botar no telão aqui para todo mundo ver isso que está na minha mente, que está na minha cabeça? Porque é honesto, porque é justo, porque é puro? É amável? Ou é cheio de rancor, de inveja, de cobiça, de ira, de vaidade? É de boa fama? Se houver algo de excelente ou digno de louvor, nisso pensai. Sabe, queridos, o apóstolo Paulo está falando aqui, ei, os seus pensamentos dirigem a sua vida. Cuide dos seus pensamentos. E como, queridos, que a gente vai ter uma mente renovada, como ele fala em Romanos 12, para experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus? Conhecimento da palavra. Você precisa ter repertório para pensar dessa forma. E esse repertório ele vai sendo produzido à medida que você vai conhecendo o Senhor, à medida que você vai lendo essa palavra, à medida que você vai abandonando todo tipo de verdade que não cabe mais na sua vida hoje. Sabe, talvez as suas verdades que te trouxeram até aqui não servem mais, porque conflitam com a verdade do Evangelho. O Senhor está te chamando nessa noite, ei, abrace as minhas verdades, para experimentar essa paz, para experimentar a minha boa, perfeita e agradável vontade. O que está te angustiando? O que está tirando o seu sono? O que está te trazendo pânico? O que a minha palavra diz sobre isso? Nós lemos em Mateus 6:25, mais uma vez o Senhor falando: não andeis ansiosos quanto à vossa vida, quanto ao que haveis de comer, beber, vestir. Eu não visto as flores do campo. Eu não alimento os animais, quanto mais eu como pai vou cuidar de vocês. Você não pode acrescentar 1 centímetro à sua estatura. Você não pode acrescentar 1 minuto a mais na sua vida. Por que você anda tão preocupado, querendo ter o controle de tantas coisas, sendo que eu sou o Deus que tenho na palma das minhas mãos o controle de todas as coisas? Fique de pé neste momento.